que você acha dessa história do Bernal? Tá tendo essa notícia aí, parece que o empresário dele tá lá na Espanha, negociando com o Betis, parece que o Betis quer. O nosso queridíssimo presidente, Mário Bittencourt, informou ontem na live do podcast do Penildo, na verdade, né, que o Fluminense não tem o interesse de vender o jogador. Eu acho, né, que tem que partir desse princípio mesmo. Ele falou que o Arias ia ficar também até o final do ano. Não, mas vamos lá. Cara, eu acho que tem que partir desse princípio. Concordo contigo que você tá falando em relação ao Arias, mas tem que partir desse princípio. Eu acho que jogador bom, galera, a gente vai perder algum momento da trajetória do Fluminense. Desejamos que não seja agora, né? O problema do Bernal é que o técnico pediu ele é prioridade para reforçar o Betis. Então, já que a gente atravessou, complementa aí, então. Esse é um dos pontos que provavelmente vai pesar, né? Se o técnico pede e o clube vai fazer um esforço para tentar levar o jogador, acredito que muito isso possa acontecer. Mas vai contigo, dá a tua opinião com relação a isso. Não, cara, em relação ao Bernal, o Betis, a gente já tem um histórico de negociação com o Betis em relação ao Luiz Henrique, né? Aquela venda ridícula, inexplicável. A questão, cara, eu já falei sobre isso algumas vezes, é a maneira como as coisas são conduzidas no Fluminense. Aí agora, no fim da tarde, já tá pipocando notícia que o Bernal quer ir. Será que quer mesmo? Será que isso não é uma maneira de tirar a diretoria da reta e colocar o jogador em evidência? Porque pra mim é o que parece. Qual é o sentido de eu deixar vazar, que a gente sabe que só sai aqui, né? Enfim, qual é o sentido de deixar vazar a opção, né? A vontade do jogador de querer sair do clube? Sabe? Então, assim, é muito complicado, entendeu? E esse famoso TCR, né? O pessoal, empresa usa muito esse termo, o famoso TCR, né? Tira o cu da reta. Fica me parecendo isso, que todo jogador que o Fluminense tá pra vender tem o desejo de sair. Será que é tão ruim jogar no Fluminense assim? O ambiente lá não é tão... O pessoal não fala que cuidam do ambiente, o ambiente é um ambiente familiar. Então por que os jogadores têm tanto desejo em sair? Sabe? Às vezes a gente pode estar recebendo uma bola quadrada aí sem perceber. Então é bom a gente abrir o olho em relação a isso. Agora, quanto ao Bernal... Novamente, vai usar a desculpa do sonho do jogador de novo? Martinelli outro dia deu uma entrevista dizendo que todo jogador sonha em jogar na Europa. E de fato é verdade. E ontem ele foi muito mais incisivo. Ele disse que tem negociações, tem troca de diálogos entre provavelmente os interesses dele com clubes europeus. Elias, pegando um gancho no que você está falando, antes de passar a bola para o nosso amigo Wagner, é aquilo que a gente vem vivendo, né, cara? Vem vivenciando. A gente nunca sabe nada por parte da direção do Fluminense. Nunca fica às claras. E quando você ouve algo de lá, acaba não acontecendo. Foi quando eu citei aqui o caso do Arias. O Arias era o reforço de 2025 pro Fluminense. Aí aconteceu o que aconteceu. Entre outras coisas que acontecem. Então o Bernal hoje... ele é o único volante marcador, primeiro volante do Fluminense marcador. Otávio, com a ausência do Otávio que tá voltando agora, mas de momento que eu falo já há quase um ano ou há um ano, ele é o único marcador, volante, primeiro volante, né? 5 de fato. Um 5 de fato. E é alto, tem postura, tá crescendo desde a sua chegada para cá. Ele tem performado bem e depois de fazer os bons jogos que ele fez também no Mundial, isso desperta. E a janela é isso. A janela europeia, ela é agressiva. Ela não mede esforço. Ainda bem que não é um clube da árabe, porque se fosse clube árabe não tem ideia. Pediu, eles pagam e vai embora, tá tudo resolvido. Então, assim, o que soa pra gente que é torcedor, quando a gente começa... Parece que quando vem os momentos bons no Fluminense, né, cara? Sempre começa tem um balde de água coisinhas fria, né, que acaba estragando esse momento. Isso vai cansando a gente isso também. Isso acaba cansando o torcedor. Então, o que acontece? A gente vai sempre acreditar no que a gente vê por terceiros e não do que vem da diretoria. Antes de passar a bola pra você, ô Wagner, só ler aqui 2 comentários aqui. O nosso amigo Douglas está falando que com o Betis, com a Fiorentina, não se negocia, né? Se a diretoria tiver vergonha na cara, que ele tá falando, né? O lance do Luiz Henrique, foi aquela falar sobre isso. Aquela venda foi ridícula. O Tievano tá falando aqui que o Bernal só sai se for por uma grana, porque o Flu só tem 60% e 10% é do empresário. Exatamente, o Tievano, o que eu tinha falado aqui. Cara, a gente sabe, igual o Martinelli aí, que tá na pauta aqui também, a gente vai falar sobre o Martinelli mais pra frente. A gente sabe que, repito, a gente vai perder jogadores, isso é um fato, isso é normal, isso acontece desde que o mundo é mundo, né? Só que, cara, o problema é o momento. Eu acho que não é o momento, se a gente pensa em título tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana, a gente não pode perder jogadores, não mais.
Deixa Pode o falar, Wagner o falar. Na verdade, assim, eu acho que aí tem duas questões que a gente tem que, acho que meio que separar. Primeiro, eu vou pegar esse gancho do Fita aqui, da fala do Martinelli, né? Sim. A fala do Martinelli, eu acho que estava remetendo muito mais à época da Copa, entendeu? Onde, com certeza, tiveram contatos entre clubes e empresários, concordo. até pelo que o Martinelli mostrou naquela Copa. Não acredito que essa fala dele esteja falando de hoje, de conversas de hoje, tá? Na minha cabeça isso está muito voltado. Aí ele falou, tiveram conversas com outros clubes, né? Eu acho que está muito, muito na cara. Ele fez um gol super decisivo, ele jogou muito bem, ele apareceu, pisou na área. O Martinelli tem que voltar, tem que começar a pisar na área, porque o Martinelli é melhor nisso do que jogando lá atrás. Enfim. Agora o Bernal, cara, o Bernal pra mim é uma incógnita muito grande, porque a gente não sabe nem em que acreditar, né? Se a gente começar também a querer emprenhar com esse monte de coisa que vem da mídia, a gente fica muito confuso, porque assim, o Bernal pra mim, ele é um cara que tem valências que chamam a atenção. Quando você olha pro Bernal, a formação dele, como ele joga, como ele se porta em campo, ele é um cara que tem valências que chamam a atenção, né? Ele é um 5 que sabe chutar de fora, ele é um 5 alto, ele é um 5 que sabe marcar, ele é um 5 que sabe cruzar. Então, assim, ele é um jogador que nada disso muito fantástico ainda não. Mas, assim, o André, por exemplo, na época do Bernal, também ainda não era esse fantástico todo, né? Com um ano Foi se transformando. com um ano de titularidade que eu tô falando, né? O Bernal nem titular, nem tem um ano de titularidade. Então, assim, eu acho que o Bernal, ele ainda tem algumas coisas, mas o que me incomoda é essa feira que o empresário dele tá fazendo lá fora, entendeu? Parece que tá com uma papelaria aberta lá na Europa, quem quer, olha aqui, meu jogador e tal. Esse tipo de postura, a diretoria já deveria ter cortado esse assunto, na minha opinião, entendeu? Que nem foi o lance do Serna. Que nem foi o lance do Serna, exatamente, sabe? Tá virando uma coisa, a minha impressão, e aí fazendo um pouco de crítica do que aconteceu, voltando no assunto do Arias, a minha impressão é que essa coisa do sonho do Arias, o vamos celebrar, isso... Na verdade, não começou com o Arias, né? Começou com o Nino lá atrás. Não, sim, aí mas o Nino, Nino André é um pouco e daí veio. diferente. Mas também, o Nino também teve essa promessa, né? Mas Pois assim, é. mas o Nino teve preço fixado, né? A minha preocupação é que e eu vou pegar então essas três ações ao mesmo tempo, né? Nino, André e Arias, tenham fragilizado as negociações no Fluminense, entendeu? E aí qualquer um que quiser tirar, vem aqui e tira. Sabe? Eu acho que isso é muito ruim, sabe? Eu queria uma diretoria mais dura, que viesse e falasse assim, olha só, a multa é X e vida que segue. Eu acredito que eu acho que não é nem dureza o Wagner, mas eu acredito que seja o contrato a ser cumprido. Você não precisa o clube não precisa ser uma família. O clube não precisa agir como família. Tem que agir profissional. Primeiro, o que está escrito? Ó, você agora está jogando num clube do tamanho do Fluminense. Primeiro Fluminense, depois Fluminense, e em cima de tudo isso tem um contrato. Se o papel do empresário é fazer o que está fazendo, Wagner. E não é novidade pra gente também no mundo do futebol, que a gente sabe que não é tão limpo assim. Ele tá fazendo o papel dele, que realmente não é legal da forma que soa no ouvido, especialmente do torcedor. Agora, tem um contrato. Eu quero ir de imediato. Então, olha só, a multa tá aqui, é do agrado do Fluminense. Bernal tem quantos anos de contrato? 2, 3 anos, 4 anos? Aí é com eles, então se resolve, mas tem que ser desse tipo. Realmente, firme. O Fluminense vai ser firme com os contratos que tem. Gente, eu já falei isso inúmeras vezes no nosso grupo de membros, em outros grupos, e vou repetir. Eu sou de vendas, eu sou da área comercial. Eu trabalho vendendo produto, né? Então, não tem a ver com negociação de contrato, é outro escopo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tudo envolve negociação. E, novamente, gente, negociação é postura. É isso aí. É postura. Técnica. Ou você sabe negociar, ou você não sabe. Quando eu pego o capitão de uma das maiores conquistas da história do clube e deixo ele sair, mas o contrato dele acabar no final do ano. Tá, mas o custo, novamente, o custo do Nino versus o que ele entregou a nível de premiação, a nível de desempenho técnico. O Nino não já tinha se pagado? Sim, já. Se eu endureço a negociação ali e não libero o Nino, será que o Zenit espera ele até dezembro? Por que eu não arrisquei? A mesma coisa, Arias, talvez o melhor, naquele momento do Mundial, talvez ele fosse o melhor jogador fora da Europa. Aí eu facilitei a saída desse jogador. Que mensagem eu tô transmitindo pra você, Ivo Greca? Você vende jogadores baratos.
Aí eu tenho um jogador interessante, eu preciso de um volante. Pô, tem o Bernal lá no Fluminense. Vai naquele clube que ele veio barato. Exemplo aleatório. Tem o Bernal lá no Fluminense, tem, sei lá, o Richard Rios lá no Palmeiras. Porra, mas olha só, o Fluminense, negociar com o Fluminense geralmente é mais fácil. Exatamente. Então onde que eu vou? É isso aí. Exatamente. É a mensagem que você transmite. A venda do Arias, da maneira que foi conduzida... Entenda, gente. Entenda. Que eu sei que um monte de gente vai me xingar. Eu não tô falando do Arias sair. Eu tô falando de como ele saiu. É isso. Como a situação foi conduzida. Toda hora a notícia, não, o jogador quer sair. Um monte de colega aí de canais independentes. Não, o Arias tá indo na sala do Mário antes do treino pra cobrar que ele vai sair. Gente, pra que vazar isso? Você só tá fazendo o seguinte. Não, de fato, tem que facilitar a saída porque o cara... A quem que beneficia isso? Mas falando agora do Bernal, no caso. É a mesma Sim, coisa. a mesma coisa. Só mudou aí o já saiu personagem. notícia, só mudou o personagem. Aí, pô, cheguei a falar isso mais cedo. Mas não tem nada a ver o Arias com o Bernal. Eu tô falando de dois atletas que performam com a camisa do Fluminense e que tem proposta da Europa. E repentinamente, quando surge qualquer proposta, esses caras têm o desejo de sair. E isso é noticiado aos quatro ventos. Mas eu acho... Por que o clube não conduz isso de uma maneira mais sigilosa? Por que o clube não endurece a negociação? Dane-se o que o jogador quer fazer. Eu não sei nem se é sigilo. Você tem contrato. Rapidinho. Na verdade, é isso. É dificultar a saída. Tudo bem, concordo contigo, dificultar a saída. O Fluminense, eu já falei isso aqui algumas vezes, é a freira do puteiro, né? O Fluminense facilita a vida de todo mundo, ninguém facilita a vida dele. Tem exemplo o Zente. O Zente não quis realizar o sonho do Nino de voltar pro Brasil. Né? Mas o Fluminense gosta de realizar o sonho. Até o Wagner Cardoso comentou aqui, o Fluminense é uma padaria hoje, cheio de sonhos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Essas informações são soltadas justamente pelos empresários. E a informação tá vindo de lá pra cá. E por que o clube não desmente? Mas vai desmentir por quê? Não tem o que desmentir o que é verdade. Isso no meu modo de ver. Eu ia falar isso tá agora. Bom, não desminta. Se o empresário chega ao ponto de soltar... Eu não quero liberar mas não tem moral, o Mário falou isso ontem. Já não tem moral, Elias. Olha só libera uma multa, filhão. Não tem moral pra botar na mesa. Não, mas a gente quer parcelar, quer fazer, quer acontecer. O jogador não vale isso tudo. Vale sim, é o valor da multa, tá escrito no contrato. Ou você paga isso ou não vendo. Qual moral vai botar na mesa se tem um montão de acordos? Montão de apalavrados. É uma família. Mas aí é que tá o problema. Mas é aí que tá o problema. Mas assim, eu vou voltar no ponto que eu levantei lá atrás, porque eu acho que esse aqui é pra mim é o que me dói, tá? A que me preocupa. O Fluminense, ele tem uma forma, né? O empresário, ele tá muito à vontade, tanto do Serna quanto do... Desculpa. Não morde não, pode chegar perto. O empresário, tanto do Serna quanto o do Bernal, estão muito à vontade para ir lá fora e buscar um clube, que geralmente não é assim que os clubes negociam um jogador. Um clube entra em contato com o outro, vê se tem interesse. O que acontece? Esse tipo de modus operandi do empresário, você não tá vendo isso acontecer no Palmeiras, no Cruzeiro. Por quê? Porque se o empresário, ele tem na frente dele uma diretoria que é firme... Cara, olha só, se eu fizer isso lá no Fluminense, cara, eu não vendo mais jogador nenhum, não boto mais jogador nenhum lá dentro. Não posso fazer isso com o Mário, entendeu? Não posso, não é assim não. Você liga pro Mário, porque, porra, fala com ele primeiro, porque senão, bicho, eu tô fudido, eu tenho uma porrada de jogador, entendeu? Então, assim, é isso que me incomoda, tá muito fácil, sabe? O empresário, ele não tem, porra, a gente sabe quantos jogadores o Curi tem no Fluminense. Quantos jogadores... Então, se você pegar os empresários, eles têm outros interesses, além daquele jogador específico. Entendeu? Se a diretoria fosse mais profissional, vamos chamar de profissional, né? Isso não seria dessa forma, sabe? Essa papelaria lá fora, de porra, olha só, você quer? Eu vou lá falar com o presidente, ô imprensa, olha só, o cara quer... Isso aí, cara, você não vê em outros clubes, sabe? Existem outros interesses, além desse jogador único, que o empresário tem. Sabe? Mas ele tá muito à vontade pra poder fazer isso. Exatamente. É uma coisa sui generis. Aí você tem que ver o presidente falar que todo esse período que ele tá no Fluminense, ele fala que tá mais preparado pra ser CEO numa possível SAF do Fluminense. Então, assim, é esse tipo de tratamento que vai ter os contratos em vigor do Fluminense, a responsabilidade de levar uma coisa a sério. Cara, eu vejo que o Fluminense avançou, só que a gestão não acompanhou esse avanço, por conta muito de não estar capacitado em gerir esse tipo de coisa, especialmente o futebol. Curtiu o conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve e não perde, porque para ver que começou o show do seu tricolor aqui no Flu Resenha.